Tu tá querendo, tá gostando, tá, hein? Tá querendo, tá, hein? Então bora estudar informática, tá gostando, tá? Bora estudar informática, a matéria mais querida e mais amada do Brasil. Vamos lá, não desiste não, informática, aprovação. Bora lá, salve, salve minhas caveiras de todo o Brasil. Por cá, professor Túlio Queiroz, para juntos estudarmos a matéria mais querida e amada do Brasil, informática. Você pensa que o seu reprodutor, ele desconfigurou e tá no 2x, mas não, ele está apenas no 1x, é porque eu estou falando de forma acelerada. Hoje nós vamos falar sobre internet e intranet. Tópico número 2, referente à parte de internet e intranet. No bloco passado, nós falamos aí de várias coisas. Primeiro, vamos recapitular. A internet é uma rede... O que? Fala comigo. Fala que eu te escuto. É uma rede pública. É uma rede mundial de computadores ou redes independentes, distintas e autônomas interconectadas. Utiliza da comutação de pacotes. Tem o protocolo padrão que é o TCP/IP. E opera em 3 níveis de navegação. Quais são? Fala comigo. Vai, quais são? Vamos. É esse aí mesmo o primeiro. Esse o 2. E esse é o terceiro. Muito bem. Surface Web, a superfície da web, Deep Web e Dark Web. As camadas do modelo TCP/IP, você vai ter a tal do ATREF, mnemônico. Aplicação, transporte, rede, enlace e física. Vamos colocar aqui. Esse é importante para a gente continuar. ATREF, modelo TCP/IP. 5 camadinhas, ó. Captura tudo. ATREF. Legal, né, professor? Qual é o Fzinho, professor? O F, camada física. O F, camada física. O E, camada de enlace. R, camada de rede. T, camada de transporte. E o A, camada de aplicação. Legal. Desses aqui nós já falamos sobre quais camadas? Camada física, foi-se. Camada de enlace, foi-se. Camada de rede, foi-se. Sobrou esses dois carinhas aqui para a gente desmembrar de todas as formas. Camada de transporte e camada de aplicação. Vamos começar por baixo. Lembra que começar por baixo é sempre mais gostoso no que tange a aprendizado. Presta atenção. Camadazinha de transporte. Vou montar para você um mapazinho mental sobre esta camada de transporte. Vou montar um mapinha bonitinho, cheirosinho, charmosinho nessa partezinha de transporte, bebê, ó. Presta atenção, dentro da camada de transporte eu vou ter dois protocolos, ó. Dentro da camada de transporte eu vou ter dois protocolos. Quais são esses protocolos, Túlio? Ó, você vai ter o protocolo TCP, ao passo que você vai ter o protocolo UDP. Legal. Protocolo TCP e o protocolo UDP. O que é cada um deles aí, professor? Vamos lá. Quando eu falo no protocolo TCP, esse protocolo TCP, ele é orientado à conexão. O que significa este carinha ser orientado à conexão, Túlio? Significa dizer que ele vai trazer para o usuário, garantias. Então significa dizer que há garantias. Quais são essas garantias que ele vai trazer para o usuário? Anote. Ele vai garantir a ordem dos pacotes. Ele vai garantir a ordem dos pacotes. Eu vou já explicar um a um. Ele garante a integridade dos pacotes. Ele garante a integridade dos pacotes e ele realiza um controle de fluxo e um controle de congestionamento. Controle de fluxo e controle de congestionamento. Porém, entretanto, contudo, todavia, ele tem uma desvantagem, ó. A desvantagem. Por que é uma desvantagem, professor? Desvantagem entre aspas. Agora vamos desmembrar aqui, para você entender o que é cada um deles. Lembra que tudo que trafega na rede, todos os dados que irão trafegar dentro da rede mundial de computadores, eles são divididos em partes.
Essas partes são consideradas o que, professor? Pacotes ou datagramas, beleza. No modelo TCP/IP ele vai ser um protocolo confiável, ó, ele é um carinha confiável, calma muito amigo, confiável. Por quê, professor? Porque ele é um cara que ele vai te dar garantias. Ele garante que os pacotes chegarão da forma como eles foram enviados. Se eu enviei 1, 2, 3, vai chegar parte 1, parte 2, parte 3. Isso é importante? Sim, imagina a mulherada aqui. A mulherada, para fazer o tratamento no cabelo, tem o seguinte, tem todo um processo, não tem? Tu vai ter que primeiro usar o shampoo, depois tu vai usar o condicionador e por fim a máscara. Não é assim? O shampoo, o condicionador e a máscara. Se, por exemplo, o que acontece? Ou é condicionador, enfim. Se, por exemplo, chega a máscara antes do shampoo, vai dar bom? Não, tem que chegar em ordem. O TCP garante isso aqui. Garante que os dados, os pacotes chegarão de forma íntegra, ou seja, não vai ter alteração. Você vai ver isso lá em segurança da informação. Princípio da integridade. Diz que... Diz o quê? Um dado manter-se-á íntegro, ou seja, manter-se-á inalterado, sem modificações da sua origem até o seu destino. Sem modificações. E ele realiza o controle de fluxo ou de congestionamento. Para quê? Para fazer com que os pacotes não congestionem. Como assim? Imagina que você está indo de um lugar a outro. Você quer ir de A até B. Você vai ter esse caminho. Você tem aqui, ó, esse caminho. Você tem esse outro caminho que se cruza aqui na frente. Você vai ter esse outro caminho. E você vai ter vários caminhos. Concorda comigo que ele pode vir pelo caminho mais reto, mas esse caminho mais reto pode ter várias interferências no caminho, no trajeto. E vai demorar mais? Sim. Ele pode muitas das vezes fazer o trajeto considerado mais longo e chegar mais rápido ao destino. Então o TCP ele vai garantir com que não haja congestionamento. Vai impedir que haja esse congestionamento, beleza? Porém, é uma desvantagem dele ser lento. Quando eu falo em desvantagem, eu coloco desvantagem entre aspas. Por quê, professor? Tem coisa que devagarzinho é melhor. Tem coisa que devagarzinho é melhor. Como assim, professor? Tem coisas que é melhor você fazer bem feito e fazer do que fazer de qualquer jeito. Porém, existem momentos que só rapidinha salva. O UDP, por exemplo, ó, em paralelo ao UDP, ao TCP, nós vamos ter o UDP. O UDP é um cara não orientado. É um cara não orientado à conexão. O que isso significa? O que isso significa? No have garantias, ó. Não há garantias. Não há garantias. Ele não garante a ordem, não garante a integridade, não garante controle de fluxo nem de congestionamento. Porém, entretanto, contudo, todavia, ele é rápido. Então, haverão momentos que só rapidinho escapa, professor. Haverá momentos que o UDP ele vai ser muito útil. Porém, ele é um cara esforçado. Ele é um cara que faz de tudo para chegar e conseguir, mas nem sempre ele vai conseguir. Então, ele não é confiável. A banca, a tua banquinha bonitinha, vai querer dizer o seguinte, ó. Tua banca vai querer dizer o seguinte... Ele vai utilizar dessa orientação à conexão e vai chamar isso aqui de janelas deslizantes. É a mesma coisa, só que com termos diferentes. É igual sovaco e axila, são as tais janelas deslizantes. Então tá aqui camadazinha de transporte TCP e UDP, TCP orientada à conexão. Ou seja, há garantias, garante a ordem, integridade, controle de fluxo, congestionamento, porém é lento, mas é um protocolo confiável. Já o UDP não orientado à conexão, não há garantias nenhuma, porém ele é rápido e não confiável. Eu uso o UDP para você lembrar
Imagina uma criança, você manda ela comprar uma bandeja de ovos. O que vai acontecer? A criança geralmente vai correndo, né? Papainho, papainho. O que acontece geralmente? A criança cai e quebra os ovos. A bandeja de ovos e os dela. Nesse caso, o que acontece? Pode acontecer da criança chegar com os ovos íntegros e não cair? Pode. Pode acontecer dos pacotes usando o DP chegar ordenadamente? Pode. Pode acontecer dos pacotes chegarem íntegros ao seu destino? Pode. Então, não é regra, mas pode acontecer. Beleza? Show de bola. Matamos a camada de transporte. Agora sim, dá pausa para o comercial. Você vai dar respirada, aquela linha mais reta que é a sua vida. Você vai para a próxima camada, que é a camada de aplicação, a mais importante, tá, filho? Camadazinha deveras, de longe, a mais importante. Por quê, professor? Porque dentro desta camada estão ou estarão os principais serviços. Dentro desta camada estarão contidos os principais serviços. O que é que eu peço para você agora? Tá com soninho? Dá pausa no vídeo. Faz aquele cafezão reforçado com muito pó. Não faça o café cavalo. Não faça um café cavalo. Professor, o que é um café cavalo? É aquele café assim, ó. Pouco pó, pouco pó, pouco pó. Não faça esse café. Faça café muito pó. 2 dedinhos de pó, uma águazinha que dê para cobrir, um pouquinho de açúcar, bota para dentro e volta cá. Vou pausar em posição de pausa. Beleza, agora voltemos. Dentro desta camada de aplicação, você já tomou aquele cafezão. Nós vamos começar com os protocolos, falando de 2 aqui, ó. O HTTP e o HTTPS. HTTPS. Legal, vamos aqui por partes, igual nosso amigo Jack, o estripador, falar desses 2 carinhas aqui, ó, o HTTP e o HTTPS. Quando nós falamos do HTTP, siglazinha significa Hypertext Transfer Protocol, e o HTTPS, Hypertext Transfer Protocol. Então, para que serve esse trem? Simples. Eu uso o HTTP para carregar páginas da web. Para carregar páginas da web. E o HTTPS também a mesma coisa. Carregar páginas da web de modo seguro. Seguro. Como assim, professor? Por que você botou seguro entre aspas? Porque nada na informática é absoluto. Então, HTTPS significa Hypertext Transfer Protocol Secure. Beleza? Então, eu tenho aí os 2 protocolos, ambos utilizados com o mesmo intuito. Carregar páginas da internet. Para carregar teu Facebook, você precisa de um deles. Para carregar o YouTube, você precisa de um deles. Para carregar aquele site 16 em algarismo romano, você precisa de um deles. Professor, qual é o 16 em algarismo romano? É esse aqui, ó. 16 em algarismo romano. Algarismo romano. Tá aí, ó, 16. Quem se identificou, se identificou. Vamos lá entender a diferença. O HTTPS, esse Szinho vem de quê, ó? Esse S vem da ideia de SSL. Lembra de SSL. Uma página que utiliza o HTTPS, ela vai fazer uso de criptografia. Faz uso de criptografia. Criptografia. Que é isso, professor? Quando eu digo faz uso de criptografia, você já vai lembrar lá na frente quando eu falar, mas aqui você vai guardar no seu subconsciente. Você já entendeu o que é criptografia? Criptografia significa o quê, professor? Tornar a informação ilegível, tornar a informação inacessível. Você já vai lembrar de um princípio. A gente já falou da integridade aqui. Você vai lembrar do princípio da confidencialidade, que diz que somente pessoas autorizadas terão acesso à informação, não permitindo assim a visualização de terceiros. Então, uma página que utiliza o HTTPS não permite
não permite a visualização de terceiros. Não permite a visualização de terceiros. O HTTP, ele não faz uso de criptografia. O HTTP não faz uso de criptografia. Se ele não faz uso de criptografia, significa dizer que ele permite a visualização de terceiros. Permite a visualização de terceiros. Então aí está a principal diferença entre o HTTP e o HTTPS. Professor, em uma mesma página eu posso utilizar-me dos dois protocolos? Pode. Em uma mesma página eu posso estar fazendo uso dos dois protocolos. Esses carinhas aqui estão diretamente ligados à navegação. Agora a gente vai entrar dentro da seara referente a quê, professor? Ao serviço de e-mail. Oh, que legal, professor. Vamos falar dos protocolos de correio eletrônico. Correio eletrônico, protocolos referente à parte de e-mail. Correio eletrônico. Eletrônico. Vamos lá, professor. Rapaz, ficou horrível isso aqui. Será possível? Correio eletrônico. Ah, agora pronto, agora deu bom. Vamos lá falar de 3 protocolos que trabalham dentro desta ideia de correio eletrônico. Quais são, professor? Quais são esses protocolos aí, ó? Quais serão esses protocolos? Você vai ter o tal do SMTP. Você vai ter aqui, ó, o POP3. Você vai ter o POP3 e você vai ter o IMAP. Beleza? Você vai ter o POP3, o SMTP e você vai ter o IMAP. São os protocolos utilizados no serviço de e-mail. São os protocolos utilizados no serviço de correio eletrônico. Vamos lá, professor. O que é que a gente tem aqui, ó? O SMTP, ele vai ser um protocolo utilizado para envio de e-mail. Envio de e-mail. Ou ainda envio de mensagem. Envio de e-mail ou envio de mensagem. Legal, professor. Massa demais. Trocou e-mail ou mensagem por arquivo, vai ficar errado. Tá? Trocou e-mail ou mensagem por arquivo, fica errado. Ao passo, eu vou já trazer os bizus, tá? Vou já trazer os bizus sobre cada um deles. Ao passo que o POP3 e o IMAP, em contrapartida, são protocolos de recebimento de e-mail. Recebimento de e-mail ou recebimento de mensagem. Esse aqui também é de recebimento de e-mail, recebimento de e-mail ou recebimento de mensagem. Legal, agora a gente vai para os bizus, né, professor? Por favor, porque eu não aguento mais, agora eu quero bizu. Olha o bizu! Você vai ter, olha aqui, ó, SMTP significa sua mensagem tá partindo. SMTP, sua mensagem tá partindo. Se ela tá partindo é de envio. O aluno, ele pode decorar assim também, ó. Ele tem outro bizuzinho aqui, ó. Ele pode chamar isso aqui também. Ele pode pegar esse Szinho e associar a palavrazinha saída. Ele pode associar a palavra saída. Isso aqui eu vou já trabalhar com um caso excepcional, tá? Vou já trabalhar com um caso excepcional.
Já o POP3 pega o Pzinho, olha a letrinha do Pzinho, você vai pegar o Pzinho e vai lembrar de puxa, você vai lembrar de puxa do servidor. Puxa do servidor. Então o que é que eu estou querendo dizer aqui, professor? Se eu vou puxar a informação do servidor, esta informação ela vai ficar armazenada localmente. Se esta informação ela foi puxada pelo servidor, ela vai ficar armazenada localmente. O que é que eu estou querendo dizer aqui, ó? Se você está utilizando o POP3, ao utilizar o POP3, a mensagem não ficará armazenada no servidor. Ao utilizar o POP3, a mensagem não ficará armazenada no servidor. Onde que ela vai ficar armazenada, Túlio? Onde é que ela vai ficar armazenada? Ela vai ficar armazenada localmente. E onde é o localmente? No PC do usuário. Localmente, no computador do usuário. No computador do usuário. Para ficar mais mastigado que isso, rapaz, mais mole que isso, só um mingau de aveia. Mais mole que isso, só um mingau de mucilon. Tranquilo? Mais mole que isso, só um pudim desunerado. Pudim desunerado é foda. Então, ó, POP3 puxa do servidor, armazena a informação localmente, ou seja, no PC do usuário. Agora, IMAP, Mzinho, ó, no limit, o Mzinho, ele vai fazer o que, professor? Ele mantém no servidor. Ele mantém no servidor. Legal, professor. Deixa eu botar aqui abaixo. Vai ficar mais melhor, que nem o doido. Mantém no servidor. Legal, professor. Vamos cá, bonitão, ó. Aí já puxa aqui pra gente explicar. Ele vai manter a informação no servidor. Mas esse aqui é um caso que caso o usuário queira, se ele quiser, ele também poderá armazenar a mensagem localmente. Isso aqui é quando, professor? Quando o usuário quiser. De novo, quando o usuário quiser, ele também poderá usar e armazenar a mensagem localmente. Via de regra, professor, a informação ela fica armazenada no servidor. Esse segundo caso é caso o usuário queira. Quando o usuário quiser. Vou botar aqui para você lembrar, ó. Quando o usuário quiser. Quando o usuário quiser. E se ele quiser, mas só se ele quiser. Quando ele quiser, ele pode fazer isso. Então, ó, o IMAP mantém a informação no servidor. Caso o usuário queira, ele também poderá baixar a mensagem localmente, porém uma coisa não exclui a outra. Ou seja, embora ele baixe uma mensagem localmente, tá? Ainda assim a mensagem se manterá no servidor. Beleza? Momento do printão maroto. Momento de você seguir o professor na rede social dele, tá? Momento de você seguir o professor na rede social dele, @TúlioQueiroz10, que eu vou apagar o meu quadrinho. Tararara. Eita, quicha da Raimon! Vamos lá tomar. Queria 2 carocinhos d'água. Se o meu amigo tiver pena de mim, ele vai buscar 2 carocinhos d'água pra mim. Ó, vamos lá. Seguindo nas esferas dos protocolos. Vamos falar agora do tal do FTP, certo? Vamos falar agora do tal do FTP. Quando a gente fala do FTP, FTP significa File Transfer Protocol. File Transfer Protocol. Ou seja, o que é que esse carinha faz, ó? Esse carinha é responsável pela transferência. Esse carinha, ele é responsável pela transferência
de arquivos. Esse carinha é responsável pela transferência de arquivos. E só existem, como diz o doido, só existe duas maneiras de eu transferir um arquivo. Quais são as maneiras, Túlio, de eu transferir o arquivo? Ou eu faço essa transferência via download, certo? Ou eu faço essa transferência via download, quando eu baixo o arquivo. Ou eu faço essa transferência via upload, quando eu subo um arquivo. Então esta é a maneira de eu simplesmente estar realizando a transferência de arquivos. Esse protocolo FTP, diferentemente de alguns, ele vai utilizar de duas portas. Diferentemente de alguns, ele vai utilizar duas portas. Não é tão comum e de praxe assim se cobrado portas dos outros protocolos, mas se for cair, provavelmente caia relacionado ao que tange o FTP. E ele vai usar duas. Quais são? Você vai lembrar que ele vai utilizar a porta 20 e também a porta 21. Uma dessas portas ela vai ser utilizada efetivamente para transferência e outra vai ser utilizada para controle. Professor, como é que eu vou saber? Olha o bizu que eu vou trazer para você. Olha o bizu nunca antes visto. Imagina aqui um carro. Tá? Um carrozinho aqui de boinha, um carro velho, tem que ser velho de preferência, tá? Para o bizu funcionar. Tem que ser um carro velho. Tudo bonitinho. Carro velho. Aí imagina que a pessoa aqui, ó. Empurrando. Carro velho. Pessoa triste, né? Porque tá empurrando o carro. Ninguém empurra um carro feliz. Carro velho só funciona como, professor? No tranco. Carro velho só funciona no tranco. Como assim, professor? Só funciona no tranco? Vamos cá. O TRAzinho aqui vem de transferência, ou seja, na ordem. Transferência, ou seja, porta 20. E o COzinho aqui vem de controle, ou seja, 21. Que doido. Tu é doido, meu irmão. Nunca pensei que eu fosse aprender, professor. Então, carro velho só funciona no tranco. Tranque de transferência, porta 20. CO de controle, porta 21. E o amigo teve pena de mim, olha aqui, para você, para uma pessoa especial, que eu sempre posso contar, canecazinha aqui bonitinho, olha que legal. Massa, né? Vou tomar água. Não é ressaca não, filho, é porque tem que tomar água. Se hidrate, beba água. Pedra no caminho é ruim, cara, mas nos rins é muito pior. Vamos seguir. Próximo protocolo que a gente vai falar aqui. Próximo protocolo é quem, professor? DHCP. Aí os caras, para ensinar isso aqui, aí começa logo assim, Dynamic Rust Configuration Protocol. Aí os alunos dizem assim, vixe, não vai não. Olha o bizu cavernoso que eu vou trazer para você, Quando eu falo em DHCP, você vai lembrar de o cara que dá IP. Para facilitar o processo, é o cara que dá IP. O DHCP, ele é responsável pela atribuição. Ele é o cara responsável pela atribuição de endereço IP. Ele é o cara responsável pela atribuição de endereço IP. E esta atribuição, ela pode acontecer, ela dar-se-á de duas formas, Quais são essas duas formas, Túlio? Essa atribuição, ela pode ser manual. Essa atribuição, ela pode ser manual. Ou ela vai ser automática. Essa atribuição, ela vai ser manual
ou ela vai ser automática? Manual, a banquinha bonitinha vai chamar de quê, professor? A manual, a banquinha vai chamar de estática. E automática vai ser chamada de dinâmica. Morreu Maria Preá. Tranquilo? Olha que bonitão aí, ó. Vai printando enquanto eu vou apagando esse lado de cada quadro. Vai printando esse lado aí, ó, que eu vou explicar de novo para ficar bem facinho, ficar mais fácil do que andar para frente, tá? Vai ficar molinho, molinho, filho. Preste muita atenção no que eu vou te explicar. Vou passar aquela linhazinha que você já sabe, né? Aquela linha aqui para não ficar torto. Não pode ficar torto. Tienes que ficar retito. Beleza? Aí, que cor mais linda. Ó, então, DHCP é responsável pela atribuição de endereço IP. Essa atribuição, a DHCP da IP, essa atribuição pode ser manual ou automática. Manual vai ser chamado de estática, automática vai ser chamada de dinâmica. Vamos lá para o próximo carinha, o tal do DNS. DNS significa Domain Name System. Ó. Pegar o azulzinho aqui, ó. Domain. O professor aí fala inglês, viu? Domain Name System. Ou sistema de nome de domínio. Domain Name System ou sistema de nome de domínio. Para que serve este carinha, professor? Esse carinha, ele traduz o IP, ele traduz o IP em URL. Traduz o IP em URL e vice-versa. E vice-versa. Entendi não, ó macho. Macho, não entendi não, macho. Presta atenção, vou te explicar bem bonitinho. Imagina o seguinte. Imagina que você vai aqui navegar em um site, certo? Você vai navegar em um sitezinho qualquer. O que você vai fazer para navegar nesse site? Você vai ter que colocar o endereço na parte superior lá. Você concorda com o tio Túlio? Imagina que a parte superior, né? Você vai ter que colocar aí esse negocinho em riba. Esse campinho que você vai colocar aqui, ó, esse endereçozinho que você vai colocar aqui, nós vamos chamar de URL. URL. A URL nada mais é do que a inscrição. Nada mais é do que a inscrição de fácil memorização. Inscrição de fácil memorização. Beleza. Imagina um site qualquer. Imagina aí um site qualquer. Imagina um site do Globo.com. G1.com.br. Vamos ver um site do G1. Esse site do Globo.com, ele vai ter atrelado a ele um endereço de IP. Ele vai ter atrelado a ele um endereço de IP. Que é o quê? 186. Você não precisa decorar isso aqui, mas você pode usar para testar. 192.90.5. Você está com o seu computador aí? Então pega esse número de IP e digita lá na URL e aperta Enter para tu ver o que acontece. 186.192.90.5, certo? Você já viu isso aqui falando sobre os ataques, o ataque do tipo farming, lembra lá que é o tipo de phishing, que é o sequestrador de DNS? Pois é. O DNS, ele tem a função de traduzir esse IP em URL, ou seja, ao invés de eu precisar decorar esse endereço IP aqui, ó, ao invés de eu precisar decorar esse endereço de IP aqui, eu decoro a inscrição de fácil memorização. Vamos fazer uma analogia do caso prático. Imagina que você, ser humano, utiliza o DNS. Você tem o seu CPF, que é o seu cadastro de pessoa física, certo? Você tem o seu cadastro de pessoa física. Eu te conheço pelo número do teu CPF?
Não, eu te conheço pelo teu nome. É basicamente isso que o DNS vai fazer. Beleza, professor. Tem mais cara aí? Tem. Tem o SNMP. SNMP. Eu vou ter o Telnet e o SSH. Beleza? Vamos falar de mais esses três carinhas aí, ó. O SNMP, o Telnet e o SSH. Beleza, professor? Beleza. Quando eu tenho esse carinha aqui, ó, o SNMP, ele serve para quê? Simple Network Mail Protocol. É o cara responsável pelo gerenciamento, ou seja, o gerenciador de rede. Para tu provar isso aqui. Gerenciador de rede. Ó o bizu, velho, cansado. Criei esses dias, ó. SS, tu vai lembrar de Senior. Senior é o administrador, gerente. Sênior é o gerenciador de rede. Bichãozão. Esses dois carinhas aqui, ó, o Telnet e o SSH, eles são utilizados para o mesmo serviço. Ó. O Telnet e o SSH são utilizados para o mesmo serviço. Qual é o serviço, professor? Acesso remoto. Acesso remoto. Os dois são utilizados com o mesmo intuito, realizar acesso remoto. Tanto o Telnet quanto o SSH. Acesso remoto. Qual é a diferença entre eles então agora? Qual é a diferença que a gente tem entre eles, ó? O Telnet não faz uso de criptografia, não faz uso de criptografia e o SSH faz uso de criptografia. Ou seja, o SSH é o que? Mais seguro. Ou seja, o SSH ele vai ser mais seguro. Tranquilo. Morreu camada de aplicação. Morreu os protocolos da camada de aplicação. Vou apagar esse lado de cá e agora a gente vai falar sobre os conceitos basilares, os conceitos introdutórios acerca do que é uma intranet, certo? A gente vai entrar dentro desta seara aí do que seria uma intranet. Vamos lá, professor. Intranet. Massa demais. Intranet. Professor, o senhor lá naquele começo, primeiro bloco passado, o senhor fez aquelas rumas de anotação lá do internet, vai fazer essa mesma coisa na intranet? Vou sim. Por quê? Porque melhora a tua vida. E a minha intuito aqui é facilitar. Lembra-te. Quando eu falo, vou botar aqui os pontinhos, ó, vou botar vários pontinhos aqui sobre intranet, ó, para a gente escrever pra caramba. Comigo você escreve nem que você não queira. Se você não quiser, mesmo assim você ainda escreve, ó. Vamos lá. Quando eu falo em intranet, eu tenho que intranet é uma rede, vou escrever de azul, é uma rede privada. Intranet vai ser uma rede privada. Legal? Falei em intranet, eu tenho que ela é uma rede privada. Vamos buscar na memória. Internet é o quê? Internet é uma rede pública. Intranet é uma rede privada. Intranet é uma rede de acesso. É uma rede de acesso restrito. Intranet é uma rede de acesso restrito. Essa restrição, ela dar-se-á de duas maneiras, ó. Essa restrição dar-se-á de duas maneiras. Ou através de uma senha,
ou através do endereço IP. Mas vamos já desmembrar isto aqui. Guarde só isso aí a priori dentro do seu coração. Ela pode ser dita aqui, ó, que é uma rede rede corporativa. Se a tua banca, a banquinha bonitinha, quiser falar bonita, ela vai dizer assim, ó, rede circunscrita aos limites internos de uma empresa. Rede circunscrita aos limites internos de uma empresa. Seguindo esta rede, essa intranet, ela utiliza-se dos mesmos, tá mesmo bem grandão assim, ó. Tá bem grandão assim de propósito, ó. Mesmos. Deixa eu botar de outra cor, ficar mais bonito. E aí você vai fazer a mesma coisa no seu material. Os mesmos, bem bonitão e grandão, ó. Mesmos mesmos protocolos da internet. Ou seja, o que é que eu disse aqui? Ainda vou botar bonitinho para você colocar no seu material. Você vai marcar de marca-texto. Você vai usar, botar em vermelho e vai botar em marca-texto aí. Com marca-texto você usar. Se é semi-Nutella, se você é raiz, você vai puxar e fazer um grifozinho assim qualquer para chamar bastante atenção. A intranet, eu vou já desmembrar isso aqui, mas a priori guarde isso aí, ó. E a intranet poderá ser ligada à internet. Professor, trocou a palavra poderá por deverá. E aí, professor? Trocou a palavra poderá por deverá. Errada vai a questão ficar. Rimou. Vamos lá. Intranet, ela é uma rede privada. O que eu estou querendo dizer aqui, professor? É que ela não é uma rede pública. Então, se a questão trouxer falando assim, ó, internet e intranet são redes, são sinônimos, não é. O que é sinônimo na língua portuguesa? É a mesma coisa, significa a mesma coisa. Nesse caso, são coisas diferentes. Internet pública, intranet privada. Outra pergunta. Qualquer pessoa poderá acessar uma intranet de uma empresa? Deixa eu pensar, professor. Qualquer pessoa poderá acessar uma intranet de uma empresa? Não! Qualquer pessoa, desde que ela esteja devidamente autorizada. Então, a pessoa que quiser acessar a tua intranet, ela necessita obrigatoriamente estar autorizada. Essa autorização, tanto é que ela é uma rede de acesso restrito. O que é algo de acesso restrito? Vamos imaginar, você vai tentar entrar em uma propriedade. Imagina uma empresa e tem assim, ó, área, nessa empresa tem assim, ó, área de acesso restrito. Aí tem lá, restrito somente a funcionários, e você é um visitante, você vai poder entrar lá? Não vai. Ah, professor, eu sou filho do dono. Exemplo, você não é funcionário, mas filho do dono. Então você vai ter uma autenticação. Funcionários / excepcionalmente o filho do dono. Então você teve uma autorização para entrar dentro daquela área restrita. A intranet é uma área restrita. Então somente pessoas que estiverem autorizadas terão acesso a essa área restrita. Essa autorização, ela pode ser através de uma senha, autenticar-me através de senha, ou de um identificador, do identificador chamado de
IP. Ela é uma rede corporativa, ela tem intuitos corporativos. Ela tem intuito de ser uma rede aplicável às empresas, aplicável no que tange a ideia de eu ter uma comunicação mais centralizada, uma comunicação mais fechada, uma comunicação restrita entre os meus funcionários. Aqui é somente uma colocação bonita da banca, uma rede circunscrita aos limites internos de uma empresa, ou seja, a intranet vai ter a ideia de ser algo interno, e eu utilizo-me dos mesmos protocolos. Então todos os protocolos, de novo, todos os protocolos a qual eu falei aqui vão ser utilizáveis dentro da intranet. Então, se a banca trouxer a questão assim, a intranet utiliza-se de protocolos divergentes da internet. E tem errado. A intranet utiliza de protocolos diferentes do da internet. Tá errado. Intranet tem conteúdos diferentes da internet. Tá errado. A intranet utiliza-se dos mesmos protocolos da internet e poderá conter os mesmos tipos de dados. E poderá conter... E lá também pode conter os mesmos tipos de serviços. Tranquilo? Os mesmos tipos de serviços. Ó. Então, ó, eu utilizo-me dos mesmos protocolos da internet e eu posso conter os mesmos tipos de serviços. E aqui é importante, ó, poderá, é bonito, importante, ligar-me à internet. Então eu posso sair do mundo interno, para ir para o mundo externo. Eu posso sair do mundo externo para ir para o mundo interno, desde que eu tenha uma autorização. Então a intranet, ela tem esse intuito aqui, filho, ó, a intranet, ela vai ter, parece que ficou feio isso aqui, ficou oval, né? A intranet vai ter esse intuito aqui, ó, de centralizar os meus dados corporativos. Imagina que você criou uma empresa, abriu uma empresa de sex shop. O nome da empresa, Seu Prazer. Prazer, ó. Marqueteiro não, o cão. Ó, imagina que você criou uma empresa de sex shop, Seu Prazer. Aí você tem funcionário, vamos imaginar um funcionário aqui, ó, funcionários trabalhando felizes e satisfeitos. Os funcionários estão lá vendo o balanço empresarial, vendo o estoque, testando o estoque. Então eles estão conversando aqui, ó. A conversa com B, que conversa com C, que conversa com D. Eles estão em um mundo feliz, que não tem guerras. Estão ali de boinha, conversando, de boa, trocando informações entre eles, ó. É uma rede no mundo corporativo. A pergunta que eu te faço é, eles podem conversar com o mundo externo, professor? Eles podem sair para conversar com o mundo externo? Pera aí, deixa eu pensar. Olha o que eu falei, ó. Uma intranet poderá ser ligada à internet. Então eles podem sair. Como? Como eu vou te explicar no nosso próximo bloco, quando eu for falar de mais 2 tópicos bem legais. Quais são os tópicos que a gente vai falar no próximo bloco sobre internet, professor? Nós vamos falar desse outro bloco. Nós vamos falar sobre o que é uma extranet, nós vamos falar o que é uma VPN, nós vamos falar de tipos de redes no que tange a abrangência geográfica. LAN, MAN, WAN, SAN, PAN, e aí WLAN, W1, WMAN, esses tipos aí no que tange a parte geográfica, falar de extranet, VPN, essa parte geográfica, e responder vários exercícios focados na banca, obviamente, sobre o assunto de internet, intranet, conceitos aí, cara, que não cai em prova, tá? Não cai. Despenca. Não cai. Despenca. Então, filho, eu espero do fundo de minha alma, do fundo do meu coração, que você tenha absorvido o máximo de informações possível, que você não desista e não saia da arena. Você é um vencedor, você é imparável. Coloque isso na sua mente, não desista, continua marchando, continua firme na missão. Missão dada é missão cumprida, você não pode desistir. Eu não te deixo desistir. Lembre-se disso
todos os dias. A partir do momento que você pensar em desistir, você lembra dos motivos que te fizeram chegar até aqui, até onde você está hoje, e vai pra frente. Vai correndo, vai andando, vai rastejando, mas não para de seguir em frente, tá bom? Tamo junto, você já sabe, quer aprender sem esforço? Vem pro método cavernoso, pau na máquina e faca na caveira aqui. Missão dada é missão cumprida. Cuida que tá medinha, pau na máquina e faca na caveira de novo. Valeu, instalação errada, até o próximo.